Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. E, gente, a pessoa que está aqui comigo hoje é uma psicopedagoga especialista em inteligência emocional, parentalidade e superdotação. Ficou curioso? Então roda a vinheta e vem comigo. Mas antes, preciso te pedir que se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like, porque isso é muito importante pra gente. Agora, vem comigo. Gente, nós estamos aqui com a Jana Figueiredo. Jana, muito bem-vinda a Quem Pode Pode. Obrigada por você estar aqui. Eu falei já que esse papo vai render aí. Vai, eu tô feliz demais de estar aqui, demais da conta, até porque eu amo falar sobre o que eu trabalho, né? Ah, tá, que bom. Então vamos lá. Mas antes de a gente começar, tem que te dar um mimo que a gente dá para os nossos Que convidados. linda! Amei! Oh, meu Aqui, sob controle, Deus! né? Que linda! Vou pôr minha água aqui, então. Isso aí, viu? Porque a gente falou que você ia receber alguma coisa. Muito legal. Linda, amei, amei. Vou botar minha água aqui, ó. Pronto. E Jana, me conta um pouco mais sobre você. Para quem não te conhece, quem é a Jana? Vamos lá, né? Eu posso começar pela minha história de vida mesmo, né? A Jana é mãe, né, de duas crianças, o Otto e a Ana, que lá atrás, quando tinha ainda 5 anos, começou a demonstrar, o Otto, né, muita intensidade, explosão. Ele era uma criança muito explosiva, ele não gostava de ficar na escola, a escola tinha sempre uma questão, uma reclamação. Explosivo de sentimento. Isso, de emoção. Explosivo. Porque ele questionava. Por que ele tinha que ficar na sala? Por que ele tinha que fazer o dever? Por que ele não podia fazer o que ele queria na hora que ele queria? Por que ele não podia ficar no parquinho? Porque ele adorava só o parquinho, porque era legal brincar no parquinho. E a frase, né, que ficou, que as mães sempre chegam lá falando no meu Instagram, é isso, né? Que ele falou, aos 5 anos de idade, que ele ia explodir a escola, ia sobrar só o parquinho, ia voar pedaço pra tudo que era lado. Porque a escola ficou doida. E a diretora me chamou e falou: a sua mãe era tão calma, eu estudei com ela, ela não era assim. E ele muito intenso, muito nervoso. Mas eu, lá atrás, Luciana, não sabia olhar isso. Eu achava, inclusive, que era drama demais dele. Reclamava demais da escola. Era dramático demais. Eu falei, ai, gente, olha... Personalidade forte, meu Deus. Que filho com personalidade forte. Igual a mãe. Puxou quem? Será, gente? Pé de manga da uva? Né? Tipo isso. Pois é. E aí, né, ele, depois de, acho que com 7 anos, ele pediu para mudar de escola, que ele queria conhecer pessoas novas. E essa foi a desculpa que ele deu na época, que ele queria conhecer pessoas novas, ele não queria mais ficar naquela escola e tal. Conversamos e tudo mais, e levamos ele para outra escola. Essa outra escola ficava assim, mas ele já fez avaliação? Ele faz terapia. Não, mas ele já fez alguma avaliação, e eu não sabia nem o que era avaliação. Tipo assim, o que é avaliação? Aí ela um dia me chamou e falou, sentou, olha só, eu suspeito que ele seja superdotado, mas para ter certeza, precisa avaliar. Sim. Eu não sei como é que você vai fazer, mas procura em Niterói, que lá deve ter bastante profissional, e eu estava sempre lá em Niterói, porque eu morava lá. Procura profissional para você saber melhor sobre isso, até para poder a gente ajudar ele de alguma maneira e tudo mais, porque ele é uma criança muito intensa, muito explosiva, ele não gosta de receber ordem, ele termina muito rápido o dever, né, e fica entediado na sala de aula, e começa a conversar com os amigos, atrapalhar, e a professora tinha que arrumar alguma coisa para ele fazer, para poder ele não atrapalhar a aula, enfim. E aí ela me orientou a buscar uma neuropsicóloga. O que eu fiz? Google, né? Neuropsicóloga. Sério, eu fiz isso na época. E fui para uma neuropsicóloga em Niterói, fiz a avaliação. Só que eu comecei... E na época eu lembro que ela me entregou a avaliação e eu olhei aquilo, eu não entendia nada. Nada do que estava escrito ali. Eu não sabia nem o que era superdotação. Aí eu olhei aquilo e falei assim... Meu marido morre de rir, que eu falei realmente isso para ele quando a gente saiu do consultório da mulher. Falei Ela não assim, explicou? Não. Ela explicou, mas assim... Sabe quando você não entende nada do que aconteceu ali? Mentira. Eu saí assim, sabe? Juro, eu saí... Aí eu lembro que eu olhei pro meu marido e falei assim, é de comer ou de passar no cabelo? O que eu faço com isso agora? Aí ele riu e falou assim, vamos entregar pra diretora, porque foi ela que pediu. E assim eu fiz. Diretora, já que você que pediu, né, da Você chegou escola. sem informação, saiu sem informação. Eu não, infelizmente, não foi uma avaliação específica, foi muito genérica, né? E depois, aí o que aconteceu, né, depois disso? Eu comecei a estudar sobre a questão, porque eu falei, não é possível que só a escola tem que resolver isso. Por que só a escola tem que lidar com isso? Não é
Tem alguma coisa aqui. E eu comecei a estudar sobre a questão. Hum. Muito curiosa. Ler igual uma louca. Comecei a fazer curso. E fiz curso em Niterói. Enfim, comecei a ficar especialista mesmo. E autodidata, estudando sozinha mesmo. Pegando livro, pegando artigo científico dos Estados Unidos. Porque aqui tinha pouca coisa que falava sobre o assunto. Comprei uns livros, mas eram muito genéricos também. Eu queria coisas mais específicas, que aí você começa a se aprofundar, né? Uhum. E aí eu achei uma especialista na época para avaliar ele em Niterói. E ele foi reavaliado depois disso. E aí sim veio um laudo que você lia e você fala, nossa, esse é o Otto. Uhum. Nossa, aqui é o Otto. Nossa, ela falou aqui, nossa, como é que consegue, né? A pessoa olhar a criança, fazer uns testes, enxergar a criança e tal, enfim. E eu entendi lá atrás, né, quando ele começou a ter dificuldade da parte emocional, que era o que mais me preocupava, Luciana, porque assim, legal, é superdotado, tem uma facilidade, e aí a gente tem que quebrar um mito aqui, né? Tem uma facilidade para aprender algumas coisas. O superdotado também tem dificuldades. Tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Só que existe um mito na sociedade de que o garoto é bom, não precisa de ajuda. Não precisa de orientação, não precisa... Então, acaba que atrapalha até um pouco o desenvolvimento dessa criança. Então, o que aconteceu foi que eu ficava muito preocupada com a parte emocional. Porque eu falei, é muito explosivo. Ele tinha uma raiva. Como é que vai ser um Falei, adulto, como que é né? um adulto assim? Não pode, eu preciso ajudar. E eu comecei, na verdade, o caminho para ajudar nem foi na superdotação. Eu fui de curiosidade, mas foi na parentalidade. Que daí você me perguntou, Jana, né, o que é a parentalidade? Eu fui buscar uma maneira de educar diferente. Tá. Na internet. Internet. Até então, a mãe, Jana, a mãe era formada em quê? A mãe, ela é direito. Maneiro! Advogada. Formada em direito. Tá, então vai. Amei fazer a faculdade de direito, odiei trabalhar com direito. Tá, então a mãe era uma advogada. Não, eu não trabalhava com advogado, sim. Você não exerceu? Não gostava. Não gostava. Eu, na faculdade, Ok, descobri legal. que, lindo, terminei a faculdade, fiz os 5 anos, não quero mas isso na vida. não quero isso pra minha vida. Não é uma coisa que eu quero. Foi. Tá. E aí eu fiquei em casa, virei empreendedora, comecei a fazer coisas e tal, porque eu não consigo ficar parada, né? Então, eu era mãe. Até então, a Jana era mãe. Sim. Mãe do Otto e da Ana e Empreendedora. free. Sim. Fazia serviço de secretária, depois que a Ana nasceu. Porque até a Ana nasceu, eu trabalhava num escritório. E aí, mãe, sabe como é que é, né? Dispensada, nananã, aquela coisa. E aí eu comecei a correr atrás de fazer free mesmo, e tá tudo bem, eu não tenho problema nenhum com isso, vou fazer o que tiver que fazer. E eu comecei a trabalhar assim. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, gente, não é possível que tem só eu com essa dificuldade de lidar com essa criança. Deve ter mais gente com esse negócio. Eu vou fazer um Instagram. E fiz o Instagram para contar. Tanto que no começo lá do Instagram, o vídeo que fala é esse. Eu não vim aqui para falar das características e das qualidades do meu filho superdotado. Eu vim para falar da parte emocional, que é a que muito me preocupa, e eu acredito que tenha mais gente que não saiba lidar com isso. Então, eu quero dividir com vocês o que eu estou fazendo aqui que está dando certo. E aí, o que acontece? Quando eu comecei o Instagram, já tinha 2 anos que eu trabalhava as ferramentas de parentalidade em casa. Por Google, Dr. Google. Não, eu fiz curso. Aí você Eu foi fiz pro curso, especialização. Tá. Você foi buscando aí. No Google eu procurei assim, como educar de maneira diferente. Tá. Né? E aí eu fiz uma especialização em parentalidade por uma instituição chamada Parent Coaching. É da Jaqueline, esqueci o sobrenome dela. Enfim, já faz um tempo que eu fiz. E eu me tornei especialista em parentalidade. Eu fiz o curso, foi 1 ano de curso, teve umas provas, enfim. Teve um encontro presencial, uma coisa, enfim. Fiz o curso. Então, parentalidade. O que é parentalidade? Parentalidade é a maneira em que o profissional, orienta os pais a educarem os filhos. Com ferramentas de inteligência emocional. É a educação, vamos lá, né? Que não tem castigo, não tem punição. Você educa na base da conversa, da explicação para a criança. Por que pode, por que não pode. Você aprende a ouvir a criança, parar, sentar e falar, tá, tudo bem, argumenta então para mim. Por que você não está gostando disso? Aí a criança ouve, a criança fala. Então, ela tem o direito de colocar a posição dela e você tem o direito de colocar a sua e falar, mas eu sou a adulta dessa relação, quem decide sou eu, ok, eu te ouvi. Tá. Eu até respeito, mas infelizmente o adulto sou eu e para mim o que eu decido é que isso aqui é importante para você ou isso aqui é mais seguro para você. Então, parentalidade é uma maneira diferenciada de educar, mas o profissional de parentalidade ele ajuda pais, na verdade.
a educar os filhos. De uma maneira diferente, tá? Isso. E aí o que aconteceu? Como eu vi essa parte da educação emocional, eu depois de 2 anos fazendo as ferramentas que Você aprendeu. fiz a especialização, depois fiz a especialização em inteligência emocional e fui adequando à realidade do superdotado. Por quê? Muito louco, né? Não engraçado isso, né? As coisas que eu aprendi me serviram muito, mas não dá para ser ferramenta engessada com HSD. Ele não aceita ordem, sem uma justificativa. Ele é intolerante à regra... O que é HSD? Vamos lá. Tá, pessoal. HSD, altas habilidades e superdotação. E aí, tem gente que fala só superdotação. AHSD, isso. Altas habilidades ou superdotação. A nomenclatura do MEC é altas habilidades / superdotação. Segundo o MEC, não tem diferença entre alto habilidoso e superdotado. Tem várias correntes. Alguns falam que, não, até 120 de QI é alto habilidoso. A partir de 121 é superdotado. Só que o MEC não diferencia mais isso. De X e QI até é HSD. É isso que a nomenclatura é essa, do MEC. Então, a gente segue o MEC, né? Que é o que guia aí a parte de educação. E aí eu comecei a estudar sobre parentalidade, comecei a adequar as coisas à minha casa, porque eu vi que as ferramentas não davam para ser engessadas, não dava para ser aquilo ali que eu tinha aprendido. Eu tinha que ir adequando, sabe? Isso. E quando eu falei, depois de 2 anos, eu falei, não é possível, deve ter mais alguém com dificuldade. Vou começar a falar no Instagram. Pura, assim, não tive nenhuma intenção de nada. Queria só dividir, porque eu queria, Você sente o que eu sinto? Entendeu? Eu queria achar a pessoa que não é possível, não tô sozinha nisso, deve ter mais gente. Certo. E foi. Foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente. E aí elas começaram a falar, porque eu comecei a colocar as coisas lá, o Otto aconteceu isso, não sei o que lá com o Otto, eu fiz assim, deu certo assado, nananã. Aí elas começaram, Jana, faz um curso pra gente. Jana, faz uma palestra pra gente. Falei, tá, gente, vou montar então um negócio. E os cursos, inclusive, né, até hoje, são todos gravados de celular. E aí hoje eu tenho, acho que 4 cursos no Instagram já. Porque foi surgindo a necessidade de cursos, né? Então, eu tenho curso para ajudá-las a lidar com as intensidades emocionais, explosões. Por quê, Lu? Via de regra, né? Deixa eu tomar um gole de água, que meu boca tá secando. Eu falo pra caramba. Depois você pergunta, porque senão eu vou falando desembestadamente, tá? Vambora. Geralmente, o que é a HSD, né? É uma condição biopsicossocial. É uma condição biológica, genética. A criança tem porque alguém na família tem. Psicológica e social. O meio interfere. Então, se essa criança está num meio que é empobrecido de estímulo, de desafio, porque o HSD, ele é movido a desafio. Ele não é uma criança que vai potencializar a habilidade com a qual ele nasceu geneticamente. Mas se ele está num ambiente em que ele é estimulado, em que tem desafio, em que ele é potencializado, ele cada vez mais fica melhor naquilo que ele já tem a facilidade de aprender. Entendeu? Então, é uma condição biopsicossocial. Então, assim, meu filho tem. Ou você tem, ou seu marido tem. Alguém na família tem. Não tem como não ter. É genético. Entende? É novo, hein? É novo? Vai, segue. Segue o baile. Mas é isso. Vai. É genético, tá? Então, assim, vamos lá, né? E aí, depois que eu descobri que é genético, né? Eu falei assim, ok, né? Fiquei curiosa. Falei, e agora, gente? Quem tem nessa casa? Né? Você descobriu que era genética. Eu fiquei curiosa, né? Só que quando eu comecei a falar no Instagram, as psicólogas, porque o que acontece com a HSD, né? Ela é letra de rodapé de curso. Não é uma coisa que as pessoas têm uma cadeira, nem que seja letiva, para... Essa fala são das minhas alunas psicólogas, porque eu tenho várias alunas. Elas falam, Jana, não vi na faculdade, meu filho tem, não sei como fazer, preciso da sua ajuda. E aí elas contratam curso, contratam consultoria, enfim. E o que acontece? Não tem. Então, assim, quando fala para avaliar, por exemplo, eu falo muito isso no meu Instagram. Jana, preciso avaliar. Não avalia não faz igual a mim, neuropsicólogo no Google, entende? Busca um profissional que tem experiência, porque é outro olhar. Aquele profissional que já está ali fazendo aquele tipo de avaliação com aquele tipo de criança, que estudou aprofundadamente sobre aquela condição. É igual às outras condições, né? Então, o profissional que é especialista naquilo, ele sabe muito daquilo ali. Então, o HSD precisa ser avaliado por um profissional que tem experiência na área. É outro olhar.
Até porque, via de regra, precisa de uma equipe multidisciplinar, porque Sim. geralmente tem uma sobreestabilidade e que é confundido com características de outras condições, por exemplo, porque são 5 as sobreestabilidades, por exemplo. Então, a criança tem nervoso de etiqueta, a pessoa já fala, não sei, hein, pode ser outra coisa. A criança tem nervoso com comida, não gosta de algumas coisas, coisa pastosa, purê. Ela tá rindo, gente, eu devo estar falando de alguém que ela conhece, porque ela, ela tá rindo. Aí, nervoso de roupa, de tecido, não é qualquer tecido. Meu filho, por exemplo, as camisas dele tem que ser a propaganda, né, da Renner, por exemplo, entendeu? Não adianta você comprar camisa de outro lugar, porque ele veste e fala assim, ui, não aguento isso não. Aí tira. Não põe. E não é qualquer camisa da Renner. Ele passa a mão para ver qual é. Essa é boa. Aí bota, aí veste, aí pega. Essa semana, tem até um vídeo no Instagram, botei hoje. Essa semana passada, ele mudou de escola. E na quinta-feira tem que ir com o uniforme da escola. De educação física. E é uma lycra, sei lá, um desenho bem mole. Eu sou péssima de tecido, gente. Não sei nada de tecido. E aí ele botou aquilo, vocês veem no Instagram, vocês morrem de rir. Ai, tira isso de mim, cheio de nervoso, porque ele tem essa sobreestabilidade sensorial, né? E aí eu falei, até falo isso no vídeo do Instagram, eu falei, só que a gente precisa acostumar nossos filhos com a realidade da vida. Não dá, por exemplo, só pode ir de uniforme de educação física na quinta. Tem outra solução? Não. Tem que ir de uniforme de educação física. Vai ter que se adaptar, infelizmente. Sim. Vai doer no começo, incomodar. Depois, no final, eu não estava em casa, quando ele voltou. Aí eu falei, Gustavo, ó, ele chegou com o uniforme de educação física, porque ele levou outro uniforme na mochila para trocar. Aí depois ele falou, mãe, não troquei não, acostumei. É isso aí. Você entende? E aí, até eu fui convidada para dar um workshop em Niterói no mês que vem, de uma psicóloga, a Jeane Garcia, com ela. Eu vou dar um workshop no mês que vem com a Jeane, no dia 18. 18 de março, lá em Caraí. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Caraí. Jeane é maravilhosa. Aí, ela falou pra mim, Jana, eu preciso que você venha comigo dar um workshop, porque eu preciso que você mostre pras mães o que acontece com as mães, né? Não são todas, mas a maioria. Quando fala que é HSD, ela começa a achar o seguinte, e infelizmente ela tende à permissividade. Tem que ser livre. Não pode limitar, não pode tolir, tem que deixar livre para poder potencializar. Então, elas começam a não tolir a criança, não dar limite. E criança precisa de limite, até para ela se sentir segura. Lógico. Ela tem que saber até onde ela pode ir. Sim. Então, ela fica desesperada, Jane, ela fala, vem conversar com as mães. Porque aí você fala, gente, tem que ser assim, igual você faz com o Otto, entendeu? Porque eu chego lá e eu falo assim, não, Jane, porque não sei o que, não sei o que. É isso! Ela fala, é isso! Você tem que falar isso pras mães. Eu falei, mas eu falo no Instagram, mas o que eu posso fazer, gente, né? Eu tô tentando ajudar, orientar, porque elas realmente se perdem um pouco, de verdade, nisso, por medo de limitar a criança, de tolir, de atrapalhar a potencialização da criança, acaba não colocando, sabe, aquele limite. E é importante. Então, é muito louco, mas eu fui para esse lado da emoção justamente por isso, porque eu fiquei preocupada da parte explosiva dele. Sim. E ele tinha uma raiva. Sangue nos olhos. Raiva. Eu falava, gente, meu marido falava assim, Jana, isso não é normal. Hoje, graças a Deus, um adolescente tranquilinho, gente, olha, mas por quê? Todo dia. E aí é isso. O trabalho. Vamos lá, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Educar dá trabalho, de qualquer maneira. Não tem, independente da condição, né? Educar dá o trabalho. E o que aconteceu foi que eu precisei, na verdade, mudar a minha maneira de lidar com as minhas próprias emoções. Porque eu sempre fui muito explosiva, muito intensa, muito esporrenta, muito brigona, muito... Brava, mãe é brava. Muito autoritária. E ele tinha uma coisa com isso, porque eu não queria saber. Era o que eu queria que fizesse. Eu não tinha esse respeito que eu falei pra você, que a parentalidade me trouxe. De ouvir... Minha opinião, eu tô certa. Eu sou a mãe, manda. Eu sou a mãe, porque eu fui educada assim. Você vai A gente repete o nosso padrão. Exato, a gente repete o nosso padrão de educação. Só que com a HSD não dá certo. E aí eu começava a fazer o quê? Batia de frente com ele. Eu entrava na briga com ele e ele era... né? Ele queria não e tal, e argumentativo. E eu falava, que absurdo, que menino petulante. Entendi. Sabe aquela coisa? Isso. Quando ficar adolescente, então vai bater em mim. Você entendeu? E eu falei, não, gente, não pode. É uma relação que tá começando a ficar complicada. Eu preciso... E eu sou adulta da relação. E ele é uma criança. Você entende? Eu é que tenho que pegar e falar, opa, peraí. Tem alguma coisa errada aqui, sou eu que tô errando. Certo.
preciso ajeitar isso aqui. Foi quando eu fui estudar parentalidade, e aí eu comecei a mudar. Então, quando as coisas começaram a mudar na minha casa? Quando eu comecei a mudar a minha maneira de falar, de me dirigir, de ouvir, de sentar para conversar, coisa que eu não sabia fazer porque nunca fizeram comigo. Então, é difícil a gente quebrar um padrão. É difícil a gente desconstruir coisas que nunca foram construídas na gente, na verdade, mas a gente precisa desconstruir a muralha que tem dentro da gente Sim. para poder alcançar o nosso filho. Quebrar a barreira, né? Para gerar uma conexão, para poder ele confiar em você, falar para você as coisas. E ele não falava. Ele sempre foi muito internalizador. Tanto que quando foi com 7 anos, ele começou a comer muitos dedos e arrancar o cabelo. Ele ficou com um buraco na cabeça, assim. De tanto que ele arrancava o cabelo. Porque ele era uma criança muito calma, muito Mas boazinha. por dentro era um turbilhão. Turbilhão, você entende? Então, quando eu entendi isso, eu falei, putz, eu preciso ajudar. E aí eu comecei a fazer um trabalho. E esse trabalho que eu faço, que eu dou no curso, que tem que fazer, que a mãe é que precisa mudar a maneira dela de olhar, de acolher, de saber falar, de não ser autoritária. E aí que as mães um pouco confundem para permissividade. Que elas acabam deixando de colocar limite, de dar ordem, mas é porque é só conversar, sabe? É só conversar. Independente da idade. Senta aqui, fala pra mamãe, o que você está sentindo aqui dentro de você? O que tem aqui dentro? Tá fervendo? Você orienta a criança, e aí ela vai falar, isso é ansiedade. A minha filha hoje fez 9 agora. E aí tudo bem, né? Porque como eu comecei a mudar a minha maneira de educar, o Otto tinha 7, ela tinha 2. Então, ela foi sendo educada a partir dos 2 anos de uma maneira muito diferente. Ela tem outra mãe no primeiro setênio dela, que o Otto teve no primeiro setênio dele. E o primeiro setênio é tão importante. Fundamental. Então, assim, esse primeiro setênio do Otto foi conturbado porque eu era uma pessoa estressada. São os primeiros 7 anos. São os primeiros 7 anos. Esses primeiros 7 anos dele foram conturbados, porque eu era uma pessoa intensa. E eu não sabia lidar com a minha intensidade. A casa não tinha inteligência emocional. Não, nenhuma. Desequilíbrio. Era. E eu queria mandar. Tinha que ser do jeito que eu queria. Então, entrava naquele embate. Certo. Quando eu comecei a estudar, que a Ana tinha 2, então a Ana começou a pegar uma outra mãe. Lógico. Então ela hoje, inclusive, a partir dos 7 anos que ela começou a verbalizar, ela sabe falar. Ai, tô ansiosa porque não sei o que vai acontecer. Criança com 7 anos, eu falei, Gustavo, ela sabe que ela tá ansiosa. Eu falei, que bonitinha. Porque aí você, sabe? Eu falei, tô acertando. Tá certo, isso aí. Tô acertando, sabe? Mas é outra criança. E o Otto hoje é outro. E a mãe dele hoje é outra. Mas eles são outros porque eu sou outra. Certo. E é essa a conscientização que eu quero trazer para as mães, sabe? De superdotados. Porque pode ser para todas as mães? Para todas, serve para todas. Mas o meu trabalho é direcionado para as mães de superdotados porque elas são intensas. Ou elas têm alguém muito intenso dentro de casa. E além delas, ou além da criança. Por exemplo, se não é ela, é o marido. Entende? Então, ela precisa aprender a lidar. E é aquilo que a gente sempre fala. Não é que mas você está jogando a responsabilidade pro ombro das mães, Jana. Mas é o norte da casa. Quem é? Quem é a pessoa que... É, mãe. Você entende? Não é que eu estou jogando o peso. É uma responsabilidade mesmo. Porque se ela não fizer isso pelo filho dela, a escola não vai fazer. O terapeuta não vai fazer. É um encontro semanal, mensal, quinzenal. A escola tem um grupo de criança para lidar. Eu já dei palestra em escola justamente para trazer essa conscientização. Por quê? O HSD, né, Altas Habilidades de Superdotação, ele faz parte da educação especial da lei do MEC. Então, ele tem direito a alguns tipos de atendimentos específicos na escola. Por exemplo, um PEI, que é um plano de educação individual, uma aceleração de série. Só que isso não é feito de qualquer maneira, né? Precisa de, uma indicação da psicóloga que fez a avaliação, mais uma orientação de uma psicopedagoga que faça PEI, por exemplo. Eu não faço esse tipo de trabalho. Eu me dediquei, foquei em me dedicar para as mães, para a parte da inteligência emocional mesmo, de orientar elas a educar essas crianças. Por quê? Porque a parte de cognitiva do HSD, se você impulsionar, se você der ferramentas, se você colocar em curso, ele vai. Só que a parte emocional não ensina na escola, não ensina em outro lugar. Se você não ensinar essa criança a ter regulação, a saber lidar com as próprias emoções, nomear, conhecer, principalmente por conta da intensidade que ele tem, ele vai criar um ser humano explosivo, um adulto explosivo, que tem dificuldade de se relacionar com pessoas, não dura num casamento, não consegue trabalhar em empresa porque sempre acha que é intolerante à ordem, por exemplo, então acha que o chefe não tem que mandar nele. Então, é uma pessoa que precisa aprender a lidar com as impulsividades. Porque senão é isso. O chefe mandou, ele vai falar assim, sai, vira as costas e vai embora. Entendeu?
Então, e existem coisas, como eu falei, né, que o adulto, a criança HSD, precisa aprender a lidar. É o mundo lá fora. Acontece, ele vai esbarrar. Você entende? É. É a vida acontecendo, né? Então, ele precisa aprender a lidar com isso. E ele vai fazer o quê? Ele vai explodir? Vai agredir alguém Socar os fisicamente? Não é isso. Então, ele precisa aprender, porque, na verdade, ele tem uma impulsão, né? Uma intensidade tão grande que é capaz dele realmente fazer isso, dele agredir alguém. Porque ele age mesmo na emoção. E a gente brinca muito que eu falo que o cérebro, ele é o reptiliano, né? Ele sequestra o cérebro da razão. Então, é só emoção. E o HSD é isso, ele ferve. Ele tem um negócio por dentro, parece uma força. Parece assim, ó, vamos lá. Parece que o HSD, principalmente se tiver uma sobreestabilidade emocional, que é o caso, por exemplo, do meu filho. O meu filho tem é assim, ó, ele é intenso. Então, ele é 2 vezes intenso. Certo. Por causa da sobreestabilidade emocional. É uma intensidade da intensidade. As sobreestabilidades são a intensidade da intensidade. Então, ele é uma pessoa que precisa aprender isso, a parte emocional, a se regular. Porque senão é isso, ele vai ser uma pessoa inconsequente. E não dá para ser assim na vida. E as sobreexcitabilidades, por exemplo, né? E aí eu quero falar sobre a psicomotora, porque a gente tem muito, e eu já recebi, né, muitas mães que a criança foi avaliada na época, enfim, faz anos isso já. Ela era de Londres. Ela falou, Jana, ela entrou em contato comigo porque ela me achou no Instagram. Aí ela falou, Jana, minha filha começou a fazer uns desenhos, só desenha coisa negra, só desenha com lápis preto e tal. Eu falei, olha, eu não sou psicóloga, né? Então, vê como é que é. Tem uma psicóloga, acompanha. Ela falou, não, eu queria falar com você porque ela tem superdotação. E ela já foi identificada, né, como superdotada. E aí, só que ela também tem TDAH. Aí eu falei assim, e como é que foi isso e tal? Aí marquei uma consultoria, batemos um papo, Eu orientei ela a reavaliar a criança. Falei, reavalia a criança, porque existem as sobreexcitabilidades. Uma delas é a psicomotora. Ela é muito parecida com o TDAH. De comportamento, de movimento de corpo, a criança não para. A criança come em pé. A criança vê desenho rodando na sala. Características clássicas do TDAH. Pois é, mas é uma sobreestabilidade psicomotora. Pode ser. Por isso que é importante avaliar com um especialista em HSD. Porque se for um TDAH e a criança for uma dupla excepcionalidade, que é o que a gente chama quando a criança tem 2 condições, ok, esse profissional vai conseguir identificar, porque ele vai fazer testes para isso. Sim. Mas se não for também, e como ele é especialista em olhar as sobreestabilidades, ele vai te falar, olha mãe, não é um TDAH, é só uma sobreestabilidade. Então se você colocar ela numa atividade, aula de circo, uma coisa que... Porque o que a criança faz, na verdade, o HSD, né? Ele tenta se regular emocionalmente se movimentando, entendeu? Então, ele se movimenta, que ele está tentando, na verdade, se regular. Às vezes, por estímulo, está vendo televisão, é um estímulo muito grande para o HSD. Então, inclusive, é importante limitar bastante o uso da tela para toda criança, mas para o HSD é mais, porque eles têm um cérebro mais acelerado. Então, isso potencializa mais a celeridade deles. E aí, eu estava falando sobre a estabilidade, né? Existem as outras que eu falei, da sensorial, que é a etiqueta, roupa, comida, seletividade alimentar. Aí, às vezes, fala, não come caroço de feijão. Os meus não comiam, por exemplo. Eu tinha que cozinhar o feijão, bater o feijão, fazer um creme de feijão. Quando eu comecei com a escola de robótica, que eu falei, não dá mais para eu ficar cozinhando, porque eu tinha que ficar na escola de robótica. Falei, não dá mais para eu ficar cozinhando, batendo feijão, vocês vão ter que aprender a comer feijão com caroço. Foi isso que eu fiz, dando meus filhos. Aí eu fui e falei assim, vamos fazer o seguinte, mamãe vai fazer, vocês vão experimentar, vocês vão gostar, o feijão é gostoso. E aí eu fiz, eles experimentaram, e aí? Mamãe, a gente gostou. Eu falei, maravilha, pronto, agora o feijão tem caroço. Porque eu não comia, porque tinha uma coisa. O Otto, por exemplo, não gosta de comer purê. Então, assim, tem características. Aí tem a sobreestabilidade intelectual, que é aquela criança do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? E ela não cansa de querer saber das outras coisas, e a gente tá cansado de explicar, a gente não aguenta mais. Que você quer contar uma história, ela pergunta, mas por que a Chapeuzinho não sei o que lá? Mas por que não sei o que... Questiona tudo, problematiza um monte de coisa ela adora que ela fica rindo. Tô adorando isso, gente. E aí, existem as sobreestabilidades. Então, o profissional, de novo, né, com aquele olharzinho,
ele vai saber diferenciar e falar, ó, não é um TDAH, mãe, tá? É só uma sobreestabilidade. Mas se for também, aí é uma dupla excepcionalidade, precisa disso, precisa de... É importante também que o profissional fale e a mãe procure as orientações específicas, entendeu? Fala você, eu falo muito, gente. Não, eu fico rindo, porque o meu filho tem superdotação. Adoro! E você já fez avaliação? Adoro. Já. Você fez? Fiz com o Gianni, né? Ai, que delícia. Não, a sua ou a dele? A dele. Ah, não, tô perguntando de você. Não, eu ainda não. Tem que fazer, não sei, né? O marido tem que fazer, né? Vamos fazer. Mas ele tem superdotação. Muito legal. Você fez com a Jeane? Fiz. Muito e assim, bom. Excelente. E a gente foi muito instruído pela escola. Ai, que bacana! Igual a gente dá, pela escola. Tem que dar muita graças à escola. Que enxergou. Porque a escola percebeu. Isso. Né? Na verdade, ele é o meu mais velho. Então, assim, eu não tinha parâmetro de criança. Ele é esperto. Igual a mim. O meu era muito esperto. Então, ele é esperto, né? Ele é esperto. Ele tinha uma localização geográfica muito boa, ele sabia onde ele estava. E aí, ele sabia marca de carro, ele sabia marca de banco. Então, mas ele é esperto. Ele era esperto. Até que com 2 anos e 8 meses ele leu. Aí eu fiquei doida. A gente fica em choque. Eu fiquei doida. Não, deve estar repetindo o que eu falei. Eu fiquei Faz doida, de novo, pega outra coisa pra ler. Exatamente assim. Eu fiquei doida. Adoro. E aí fui pra escola no dia seguinte desesperada. E a escola falou assim, olha, a gente aí te chama pra conversar. Ele já tá lendo e tá escrevendo. E ele juntou umas palavras que eu não vou falar qual é a palavra. A primeira palavra que meu filho escreveu, uma palavra imprópria. Mas ele não sabia. Não sabia e tal. E aí a gente começou a procurar. Aí logo depois foi a pandemia. Mas até que então ele não foi afetado. Porque eu em casa, eu sempre fazia todas as aulas com ele e tudo mais. Mas e aí depois, quando a gente voltou, ano passado, ele começou a não ter paciência com os amigos, né? E aí todo mundo queria ir pra cá e ele não queria ir. E aí quantos anos ele tem? Ele tem 6. 7 para 6, faz 7 anos. 6. A hora que começa, impressionante. Não, ele tem 6, aí foi com 5 anos. Não, a hora que começa a aparecer, ele começa a enxergar a diferença dele nas crianças. Eles começam 5 anos, 6, porque ele começa a perceber que o outro é diferente, que ele deu conta de um negócio que o outro não deu. Isso aí. E aí ele tem que esperar o outro terminar, e ele se incomoda, e aí ele começa a dar problema na sala de aula. E aí a escola... Ele era o e ele já era o ajudante da professora, porque ele terminava, a professora tinha que botar ele para fazer alguma coisa, né? Então ele era ajudante. E aí, Luciana, a gente vai ter que avaliar ele aí, mas a gente já... Aí a escola pegou, avaliou ele, aí a escola porque a escola tem meios, ela tem meios. A escola mesmo contratou uma psicopedagoga para ele, para aplicar o teste nele. Show, excelente. E aí a coordenadora me chamou e falou assim, olha, eu tenho uma pessoa... Mas eu acho que ela já tá aposentada, que era a Cristina Delou. Delu. Maravilhosa. Delu não atende mais. Mas eu achei ela. Ela tá na UF, né? Mas eu achei. Que ela voltou. Mãe doida acha. Claro que acha. Claro que achei o WhatsApp dela, falei com ela. Aí a Delu tá no Facebook. Passei pra escola. Passei pra escola, porque a coordenadora foi aluna da Delou. Ai, que maravilha. E acho que por isso que ela teve um olhar muito diferente pra ele. Provavelmente. E aí... a escola ficou em contato com ela, fizeram uma videoconferência com ela, sei lá, 2 horas com ela. Maravilhosa. E aí ela falou assim, olha, tem esse pessoal aqui, que é a Jeane. Jeane. Garcia. Mas eu já vou passar uns testes. Ela mandou. A Delô mandou uns testes para a escola fazer com ele. Show. E aí ela me chamou, eu e meu marido, falou assim, Luciana, olha, a gente vai ter que adiantar ele. Isso aí, aceleração. Aí eu falei assim, tá, mas isso foi em julho. Falei, tá, depois das férias? Ela, não. Agora. Isso foi uma quinta-feira. Que atrapalha. Eu falei, não, Larissa, não, você não tem que ir, vambora, e a escola vai ajudar. E eu olhei pro meu marido e falei, não, ele é só um bebê, ele só tem 6 anos. Não, 6 não, 5 para 6. Ele fazia agosto. Não, Larissa, não, a Luciana. Tava eu, meu marido, ela, outra coordenadora, todo mundo com a Larissa, né? E, cara, ele tem que ir. E a gente, mesmo assim, vocês vão levar ele na Jeane para ela dar o laudo, né? Mas ele tem que ir, Luciana, porque ele tem altas habilidades. E a Jeane ia atestar isso, acelerar. Na verdade, a alta habilidade dele foi atestada pela escola. Não, eu digo de aceleração. Aí, quando eu falei com a Jeane falou assim, mas e aí? Eu falei, não, a escola acelerou ele. Ela já? Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha, tá vendo? Ela já fala. Não é comum, não é comum. Exato. A escola, primeiro, não gosta. Que lindo, gente. E assim, foi a escola que por muito estudo... Eu fico feliz, sério mesmo, porque é muito difícil. A luta das mães, o calcanhar de Aquiles das mães da HSD é a escola. Eu tive que ficar emocionada, você viu, né? Porque
Porque é um Eu negócio... dei muita sorte. Deu. Graças a Deus eu dei muita Putz, sorte. que maravilha. Eu Porque fico foi a feliz escola. pelo seu filho, de verdade. Fico feliz. Foi a escola que falou, Porque cara, tá a gente tem que assistido. ir. Tá, a escola falou assim, ele tem que ir. E aí eu falei, tá, vamos. Maravilha. E aí eu perguntei, e material? Porque você paga material de terceiro período. Isso, pois Ele tava é. no terceiro período, É ele ia outro. passar pro primeiro ano, Primeiro a ano. alfabetização. Ele pegou a alfa no meio do ano. E deu conta. E aí eu falei, e aí? Aí ela falou assim, Sana, vamos passar ele de turma. Material a gente vai ver depois. Isso. E assim, tiraram cópia de material pra ele. Maravilha, gente. E aí o sistema de ensino da escola é PH. E aí o PH também falou que eles pegariam o material Isso, dele trocava. e trocavam Show. pelo primeiro ano. Maravilha. E aí ele foi. De um dia pro outro, ele subiu, que lá eles têm escada para o ensino fundamental 1. Educação infantil, fundamental 1 sobe escada. Ele subiu a escada. Representação, uai. Nossa. Como não? E aí eu tava doida já, falei, cara, não é possível. Ele devia estar numa felicidade. Nossa, ele foi, ele eu queria subiu. ver. Ai, que E aí, delícia. e todo mundo assim, levando ele com muita calma, né? E a escola falou assim, Luciana, a gente vai fazer com muita calma. Ele vai, se ele quiser lanchar com a turma dele, porque a turma que já tava desde que ele vai se maternal, adaptando, isso. ele vai, Excelente, não tem problema nenhum. excelente. E se ele não quiser ir pro primeiro ano, Tudo no dia seguinte, tudo bem, bem, ele vai isso. permanecendo, mas a gente vai fazer devagar. Falei, tá, beleza, então vambora, tem que ir, vambora. E aí, nessa, ele foi numa terça-feira e ele não voltou mais. E você acha que ele ia querer voltar? E a professora, apaixonada nele, porque ele é muito esperto, ele cativa muitas pessoas. E a professora foi a professora do meu marido. Então ela falou que assim, nossa, tem um negócio com filho de aluno, né? Parece que é neto. Mas é verdade. Aí ela falou que foi lá, chamou ele. Tô chorando, volta. Ele virou pra ela e falou assim, tia Lana, é ruim que eu volto pra lá mais. Hein? Eu volto é nada. E ele não voltou mais pro terceiro período. Você sabe por quê, né? Ele se identificou cognitivamente com aquelas crianças daquela idade. E aí ele fez... Deu match. Ele terminou, né, Ele deu conta de terminar o primeiro ano em 6 meses. Que lindo! E aí fez prova. E a primeira vez que ele fez prova, eu falei, caramba, porque foi uma adaptação pra mim, porque educação infantil era uma coisa. Isso, não, Fundamental 1 é outra coisa, dever todo dia. Estudar, isso, prova. E aí eu falava assim, filho, vamos mostrar pra prova? Eu estudava com ele pra prova. Aí eu ia buscar ele, Heitor, mãe, moleza. Muito fácil. Eu falava assim, não é assim não, porque eu tenho o maior medo dele ser assim, de achar muito fácil, super, isso, tá certo. Um achador, né? Tá certa. E aí eu falava, não, filho, olha, a tia tira ponto por tudo. Você pode errar qualquer coisa que ela vai tirar ponto. Não é assim. E aí fomos buscar a prova dele numa reunião de pais. E a professora me deu as provas, eu olhei e eu fechei a prova. Porque eram tudo 10. E eu fiquei com vergonha. A gente fica. Porque, assim, as outras mães falavam assim, nossa, mas por que fulano errou isso? Por que fulano errou aquilo? E eu falava, caraca, ele acabou de entrar na turma, tem 15 dias que ele estava na turma e ele fez a prova. E assim, aí, muito louco, né, gente? Aí a Giane fez todo o trabalho com ele, aí fez a devolutiva, né? Explicou pra gente todo o processo. Mas assim, não é fácil. Não é fácil. É todo dia um pouquinho. E todo mundo pergunta, e aí, como é que é? Eu falo, cara, não tem regra. É desafiador. Não tem regra. É todo dia um dia. Você vive o dia. É isso aí. Entendeu? Você não tem, ele faz isso. Não. Porque ele, né, como ele tem um QI alto, ele tem uma idade muito avançada cognitivamente. Por isso que ele podia ser acelerado. Isso. Então, assim, ele tem 6 anos. Ele mais tá com o quê? cognitivo, 8? 9? 9 anos. Geralmente é 8 ou 9. E aí eu falo pra todo mundo, eu falo assim, cara, tem dia que ele é um bebê de 6. Sabe onde você vai sentir? Na adolescência. Por quê? Cara, falei isso hoje no Instagram. Ou pra alguma mãe, não me lembro, porque eu tenho comunidade das alunas, né? Quando tiver com 8, vai começar apelo. Vai começar. Você fica assim, oi? Que isso? Meu filho com 8 anos já tinha. Falei, agora. Porque ele vai ter 11. Você entendeu? Você fica assim, agora. Desodorante, como é que lava, como é que limpa, como é que. Umas coisas assim que você fica, meu Deus, não tô preparada pra isso. E eles são uma montanha-russa de emoção, né? Porque eu falo, tem dia que ele tem 6, ele é um bebê de 6. Mas por quê? E no dia seguinte ele tem 9. Mas você sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Por quê? Vou explicar porque eu gosto disso. Vai. Existe uma assincronia entre o cognitivo e o emocional do HSD. Ele continua tendo 6 anos de emoção. Sim. Só que o cognitivo ele tem 9. Isso. E isso é uma montanha-russa dentro deles, porque essa sincronia ela é constante. Isso. Então, por isso que precisa muito olhar para o emocional.
Porque ele tá atrasado pro cognitivo dele. Isso. Na verdade, não tá Não atrasado. ele tá na adiantado idade. no cognitivo, isso aí. Ele tá adiantado no cognitivo, mas o cognitivo dele é acelerado, mas o emocional também é. Por isso que ele ferve rápido, ele sente raiva rápido, dali a pouco ele tá ótimo de novo, tá tudo bem, sentiu raiva de você, mas daqui a pouco tá mamãe, não sei o que, não sei o que. Você fica, meu Deus, de 0 a 100, gente. Não é? É assim. E é aí que a gente precisa, como mãe... Tem inteligência emocional. Você entendeu? Isso aí. Não tem outra ferramenta, não tem outra chance, outro caminho. Porque se a gente não tiver a nossa estabilidade, a gente enlouquece com essas crianças. Desanda. É isso. É sobre isso. Você entende? E sempre foi muito engraçado, porque assim, eu não sei por quê, mas eu sempre consegui conduzir muito bem ele. Eu não sei, tipo assim... É porque você já foi, de repente, conduzido assim... Eu não sei, pode ser, mas eu sempre conduzi Porque muito bem depende de como a ele. gente foi, né? Nunca gostei de não bater, não bato. Vamos Pois conversar, na altura do olho. E eu sempre estimulei muito eles, o outro também. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Né? Então, assim, eu não sei se foi ficando mais fácil pra mim, entendeu? Nunca houve esse empate aqui em casa. Então, que é o comum, tá? Entendeu? Isso nunca aconteceu. É o comum na família. Você falou, mas isso nunca aconteceu. Tipo assim, graças a Deus. Não, eu que mando. Não. Que maravilha. Entendeu? Tipo assim, eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Você respeita, não é não. Eu falei, tá falado e ponto. Mas a gente nunca teve essa conflito, né? Mas não é fácil. Não, por causa disso. Por causa dessa montanha-russa de emoção. Esses dias eu tava falando até com a escola, né? Tem uma psicóloga própria da escola. Isso. E aí, conversando, que eles brincam muito comigo, né? E aí, você como é que é? Porque ele é engraçado. Ele já é um serzinho engraçado. Igual meu filho, gente. Então, é uma ele comédia. Já é um carisma e escola. Outra, é um sarcástico. Aí gosta de brincar. Não, meu já é mais sério. Não é sacaneando, não. Meu é sério. Mas ele é mais engraçado, porque ele sai com muita coisa engraçada. Piadista, igual meu. Tipo assim, mas aí... Não, mas ele é sério. Mas ele sai com coisas engraçadas pra idade dele que ninguém espera. Delícia. Aí eu falando pra psicóloga, eu falei, cara, é uma montanha-russa de emoções. Porque, falei, ontem ele queria brincar de mangueira. Na bacia. E hoje de manhã, arrumando ele pra escola, falando com ela, né? Ele tava me explicando que o cara que fez a Torre Eiffel é amigo do cara que fez a Estátua da Liberdade. E que a tocha da Estátua da Liberdade foi feita pelo cara da Torre Eiffel. Você fica assim, eu nunca li isso na vida. E aí tava conversando eu, a psicóloga, a coordenadora da educação infantil e a madrinha dele, que também o filho estudou na mesma escola. Conversando assim, aí a psicóloga falou assim, Luciana, mas você sabia que isso é verdade, né? Eu falei, não. Ela falou assim, por isso que às vezes as pessoas falam que a Estátua da Liberdade, ela é francesa. Aí eu falei, não sabia. Ainda brincamos, conhecimentos gerais com o Heitor, quer começar o ano, conhecimentos gerais, porque sai com umas coisas assim, mas assim, eu nem sei se eu tô no caminho certo, mas eu falo que eu nunca deixo ele sem resposta. Não, mas é importante não deixar. O que eu não sei, a gente vai Vamos procurar? Google, isso aí. Vamos procurar. Muito importante. E aí a gente vai conseguindo, mas não é fácil. Porque o que você faz, na verdade, com isso, que é o que a maioria dos pais, às vezes, não tem tempo de fazer mesmo, é você gera uma conexão. Olha, não sei isso. Vamos procurar? Pois é. Livro, Google, é o que eu faço hoje. Há alguns anos, óbvio, né? Desde 2017 que eu tô nessa jornada. Mas eu digo assim, a maioria não tem nem informação, nem paciência, nem tolerância. Acha que não tem que ficar respondendo. Acha que a criança não tem direito de perguntar, de questionar. Porque a criança tem que ser sempre permissiva, né? Sim, a sua opinião tá certa. Isso, e a criança, eu chamo de obediência cega. Elas acham que tem que obedecer. Não tem que questionar, porque eu tô mandando. Só que o HSD pergunta, mas por que eu tenho que fazer? Aí a mãe acha o quê? Que isso? Que petulante. Perguntando por quê? Que absurdo. Por que eu tô mandando? Não, mas por que você tá mandando? O meu filho era assim. Falei, meu Deus, por que eu tô mandando? Que difícil isso. Aí você começa a questionar as coisas, né? Mas é um desafio diário. E agora tá entrando na adolescência, por exemplo. E aí a gente tá falando dessa coisa de estar na frente, por exemplo, o Otto, ele já quer trabalhar pra ganhar dinheiro. Ele tem 14. Aí ele fica, não, mas o que eu posso fazer aí na escola de robótica para poder ganhar um dinheiro? Ele quer. Quer dizer, tem 14 anos. Era para estar fazendo o quê? Preocupado com, sei lá, namoradinho, alguma coisa. Não, ele quer ganhar dinheiro, ele quer trabalhar. Você vê que tá na frente. Se você pegar a galerinha dele, tá de brincadeirinha. Ele até brinca, né? Ele fica na farrinha, ele gosta da farra. Mas ele tá lá na frente, ele tá... Não, porque eu vou fazer tal coisa. Aí eu falei pra ele assim, queria que você gravasse uns vídeos pra mim, pra escola de robótica, fazer uns roteiros pra você gravar pra mim. Tá, beleza. Porque aí, se eu gravar os vídeos agora, ainda em fevereiro, até o final do mês, eu ganho... Quanto você vai pagar pelo vídeo? É sério, é assim. E se eu esqueço de transferir? Não, só pra lembrar que você não fez a transferência ainda do dinheiro, não.
Mas tá lá na frente. Já quer trabalhar, já quer ter o Eles são muito dinheirinho. acelerados. Tá lá É na muito frente. diferente. É diferente, E assim, a gente não tem, qual é o passo a passo? Não tem, cara. Não, e é pouco falado. A superdotação, ela é pouco falada. As escolas, a maioria, como eu falei do calcanhar de Aquiles, você teve uma sorte enorme, graças a Deus, né? O calcanhar de Aquiles das mães é a escola, porque a escola também não tem muita informação, porque não teve, numa formação, uma matéria, uma cadeira Uma letiva, Cristina Delu. para Cristiane Delu para dar uma aula, entende? Por exemplo, a formação que tem na UF, né? É mestrado e fala de HSD, em diversidade e inclusão, que eu acho que é esse que fala de HSD. Mas eu digo assim, mas é um mestrado. Até a pessoa queria muito saber sobre esse assunto para estar fazendo um mestrado, né? Que é o caso da Jeane, por exemplo, ela é mestre em educação e inclusão, enfim. Só que não tem muita informação. Então, quando eu comecei a estudar e a falar, eu percebi isso. Eu falei, gente, as pessoas precisam saber. Então, eu vou estudar para poder orientar da maneira que eu puder. Seja como experiência de mãe, e aí eu fui me formando, e agora eu estou terminando uma pós em especialização em HSD. Para poder ter, olha... Você quis fazer uma maneira de guiar a família. Isso. A criança você já sabia que tem. Tem gente, assim, tem Tem gente, psicólogo, tem psicopedagoga, tem escola que, se tiver interesse em saber, consegue orientar, por exemplo, no seu caso. Conseguiu. Mas a mãe tá perdida. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe o que fazer com o laudo quando ela recebe. Eu recebo todo dia um monte de mãe no Instagram, inbox. Todo dia. Janaína, recebi o laudo, e aí? Falei, então, agora você estuda o laudo do seu filho. A gente veio lendo, de Niterói pra cá, eu e meu marido olhando, e cara, é assim, olha, ele é assim. Não, e eu vou te falar, o laudo da Jeane é um laudo que tá traduzido. É explicadíssimo. Tem gente. Eu levei pra escola. Anjo, tem laudo. Você não tá. Eu já recebi números. Você não tá entendendo. A parte e técnica. A mãe fica assim. E a devolutiva dela foi sensacional. Esclarecedora. Ela sentou com a gente, ela falou assim, eu quero que vocês venham aqui. Isso, é presencial. Eu e o marido, ela chegou e ela falou assim, é assim. E a primeira coisa que ela me falou foi o seguinte, olha só, a vida do diferente não é fácil. Não. Independente da diferença. Se for pra mais, ou pra menos. Se for pra menos, se for uma diferença, né, ou de alguma síndrome, não é fácil. E realmente não é fácil. Ela falou assim, a vida do diferente não é fácil, mas não é impossível. Não. E ela explicou pra gente tudo, né, as características e tudo mais, parará. E assim, deu um conforto muito grande pra gente. E o conforto que a gente teve com a escola foi sensacional. Faz toda a diferença. Então, assim, a gente veio, eu só entreguei lá pra escola, todo mundo já sabia. Então, todo mundo acompanha muito ele, de muito perto. E Luciana fez toda a diferença, porque hoje, a mãe só quer ser acolhida, porque ela também não sabe sobre o assunto. E, às vezes, ela não tem tempo para estudar sobre isso. E ela pensa o quê, né? Eu vou levar na escola, que a escola vai saber. Aí chega na escola, a escola não sabe. Hoje mesmo, recebi mãe no Instagram falando que a escola falou que... É fogo, gente. A escola falou que que não aceita um laudo da neuropsicóloga, que é um laudo de uma neuropediatra. Por quê? Preste atenção. Aí eu falei para ela, tem que ter muito cuidado. Porque o que a escola quer? Para poder acompanhar aquela criança, a escola quer enquadrar ela em alguma coisa. Quer rotular. Então, se tiver um laudo de uma neuropediatra, vou colocar aqui como se tivesse um TDAH, dá um CID. Só que o HSD não tem CID, não é uma doença, é uma condição. Então, não tem isso de pedir um laudo de um médico. E isso acontece muito. E chega muita gente no Instagram falando isso. Hoje mesmo falei com uma mãe sobre isso. Falei, procura um profissional que tem experiência em fazer avaliação. Não tem necessidade disso. A lei não pede nem laudo. Não, inclusive, olha só, a lei não exige nem laudo. A escola tem, vamos lá, ferramenta para dar o suporte, né? Mas a gente, é o que eu falo no Instagram, eu quero saber um pouco mais sobre esse indivíduo. Então, eu vou fazer um laudo neuropsicológico para saber da função executiva dessa criança, qual a dificuldade, por exemplo, vou trazer um exemplo de função executiva, né? O meu filho tem dificuldade de iniciar uma tarefa e de organização. Então, precisa trabalhar isso. Mas como é que você vai saber isso? Se você fizer uma avaliação neuropsicológica. Então, é importante você fazer uma avaliação neuropsicológica no HSD. Porque aí você sabe quais são as dificuldades, as facilidades, e você vai trabalhando isso nele. Preciso de um profissional para me ajudar, psicopedagoga para me ajudar na organização da escola, fazer um PEI, que seja. Você vai buscando. Mas você precisa olhar, a família, não adianta, precisa olhar para essa criança. E a família precisa olhar para essa criança com a condição e com o indivíduo. Precisa aprender a lidar com essa criança. Não adianta querer impor as coisas, levar na marra. Não vai. Na conversa você leva. Na marra não leva pra lugar nenhum. Não é? Você não tem nem conexão. A criança começa a te não gostar de você. E aí mexe com a autoestima dela, porque
A criança não deixa de gostar da mãe e do pai, ela deixa de gostar dela. Isso. Ela acha que ela não merece É o o culpa amor, dela. que ela não merece atenção, que ela não é capaz. Então, é muito complicado. Ou então, o problema dele é como, né, ele não... O ambiente é controlado pra ele, onde ele tá, em casa, é controlado. Então, quando você fala de sair, a primeiro momento ele não quer ir. Não quer ir. Muito comum, tá? Não, ele não quer ir. E aí eu falo, várias vezes eu já falei pra ele assim, cara, você já foi? Não. Meu filho, Vamos a gente tem que experimentar. experimentar o novo. Isso. E eu sempre usei muito, sem saber, exemplos práticos com ele, sem saber. Muito bom. Uma vez ele não queria trocar o lugar de comer, né? De jantar. Sempre naquela mesma cadeira. E eu falei, cara, vamos trocar? Aí ele, não, mas eu quero sentar aqui, eu sento aqui todo dia. Eu falei, filho, mas olha só. Se você não se permitir mudar, você não vai saber que aquela outra cadeira, às vezes, tem uma visão melhor. Da televisão, É. do jeito de você comer, da piscina, o que for. Eu vou além, tá? Você não vai, não. Aí ele, mas mãe... Aí ele vai em cima, não. Eu vou continuar aqui. Aí a gente morava em apartamento. Aí eu falei pra ele assim, você quer voltar a morar no apartamento? Aí ele, não. Você quer morar onde? Aí ele, aqui na casa. Falei, e como que a gente soube que a casa era melhor? Experimentando. Porque a gente mudou. Se a gente não se mudasse, aí ele não ia saber. Falei, então, você tem que experimentar o novo, pra você saber. Não gostou? Tudo bem, mas você tem que experimentar. Isso E aí aí. ele mudou. Ai, que delícia. Aí eu falei assim, então a gente vai fazer o seguinte, Mas, ó, Heitor, na dá uma conversa. conversa. Não, com ele tem que ser na Argumentando, conversa. explicando Ah, cientificamente. mãe, uma vez também ele não queria sair, não queria ir, chorou. Ai, eu falei, então, a gente tem que ir, cara. Ah, então eu vou ficar com meu avô. Eu falei, mas seu avô também vai pra outro lugar. Meu pai, né? Eu falei, não, você vai pra outro lugar, cara. O seu avô não vai ficar em casa. Ele queria ficar em casa. Aham, Então, o meu. O pai e Que a não. mãe vão sair, então eu fico com meu avô e minha avó. Mas o avô também vai sair, cara. Ou você, então você vai comigo, Ou vai ou você com vai com eles. seus avós. É. Mas a gente vai sair. Todo mundo vai sair. Aí chorou. Eu falei, meu filho, escolhe. Você só tem 2 opções. Ou vai sair comigo, ou Muito vai sair com seus boa. avós. Muito Você não tem boa. outra. E aí ele, então eu vou. Aí foi com a gente. Chegou lá, brincou, Se divertir pra lá. sempre. Aí É quando sempre assim, né? chegou, eu falei assim, e E aí? Isso. Gostou ou não gostou? Aí, ai, mamãe, foi muito bom. E se você tivesse ficado em casa? Isso. Você não ia saber. É muito bom resgatar isso. E aí ele vai, Porque vai "Ah, é bom, né, processando. mamãe?" Aí, É. então é bom, né, mamãe? É. Aí você não gostou? Gostou. Aí tem coisas que a gente não precisa nem falar. Então vamos sair? Aí ele já vai. É. Mas tem coisas que ainda tem situações que ele não quer ir, não. Os meus hoje de comida, né, falam, tá, vou experimentar, porque eu tenho que experimentar, né? Como é que eu vou saber? Aí esses dias ela falou, porque tem até com fruta, né? A mamãe, eu descobri que eu gosto de melancia. Falei, é mesmo, minha filha? Eu experimentei na vovó e eu gosto muito. Você vê só. Falei, tá vendo? Experimentou e gostou. É Que isso. delícia. Entendeu? É isso. Essa coisa do desconforto, que eu falei que eu via além, né? É que, mudar de cadeira, sair da rotina de vez em quando sem ser avisado, porque Não, pra eles não tem pode que ser avisado. Não, eu, às vezes eu não aviso, não. Porque se não for avisado, já desregula. É, E aí, chega se em você casa- avisar antes, muito antes, cria uma ansiedade. Às vezes eu chego em casa A e gente falo, tem que "Se ficar arruma, apoderando. hoje é aniversário pra ir." Isso, eu faço isso. Não conto do aniversário. Ó, não. tomar banho, que 7 horas vou Vou sair pro sair. aniversário, hein? É assim. Eu também faço isso. Faço isso. Porque se você conta um dia antes, hoje é aniversário, amanhã é aniversário começa. Que horas? Aí começa. Que horas? Você vai chegar em casa que Mas tem horas? que fazer o quê? Vou ver a roupa logo. E não sei o que lá. É isso aí. assim. Isso aí. E essa coisa de tirar do conforto, né? Do caminho do conforto é importante porque se não conhecer o desconforto, não vai saber como se ajustar a ele. Isso aí. Exatamente isso. Mas é desconfortável. Sim, mas ok. O que você pode fazer então para melhorar isso para você? Agora, essa pergunta não vai existir se essa criança não ficar no desconforto. Se ela for sempre protegida numa zona. Não eu falo pode isso, criar não numa pode. bolha. Não Eu pode. tenho que viver. Exato, experimentar tudo. O erro, o defeito, cair, quebrar, se machucar, chorar, reclamar, Isso aí. decepção, brigar com amigo. Tá tudo bem, gente. Não, a vida é normal. Por Ele isso só é é que... mais Exato. E Só intenso. isso. É isso. E aí, a parte emocional que a gente tem que olhar Isso só, aí. gente, pra poder ajudar essa criança a lidar. Mas ela aprende, o meu filho tá lá, Não, aprendendo. aprende. Só que precisa de um norte. Mas Se eu não acho tiver... assim, mas eu acredito que existe que a gente às vezes acha, né, que, preconceito. Você fala muito só de preconceito racial, né, de gênero, mas existe o preconceito do superdotado. Não do preconceito que eu digo assim, não é nem um pré-conceito ruim. Não, é Existe mito. o Eles criaram os conceitos... Então, os preconceitos que eu digo assim, as pessoas, e eu não sei por qual motivo, e esse foi um preconceito que eu senti. Porque acho que eu não passei até por o que ele. você vai falar. Eu acho que eu não consegui transparecer pra ele. Mas doeu em mim. Que é a comparação.
E aí aconteceu muito, e assim, a escola, mais uma vez, a escola sofreu muito. E eu sei que sofreu. Por que que adiantou o filho dela e não adiantou o meu? Por que que o... E assim, e logo assim que ele foi pra turma do primeiro ano, nossa, no dia seguinte, no colégio, minha filha, o que que você fez com o Heitor? Mas por que que adiantou ele? Não, mas o que que você faz em casa com ele? Qual atividade que ele faz? Nada, cara, é dele. E aí, assim, aconteceu muita gente de ir pra escola e falar assim, mas por que que adiantou ele e não adiantou o meu? A escola, não, porque ele sabe ler e escrever. Não, mas o meu também sabe ler. A escola, peraí, mas ler... Não é... Não, ler catando palavra com 6 anos. É E normal. escrever o nome com letra cursiva com 6 anos É é normal. normal. Isso. Mas aí a escola começou a falar assim, olha só, mas ele leu com 2 anos e 8 meses. Ele interpreta. E aí? Aí começaram, mas ele leu com 2 anos e meses? A escola, o senhor leu com 2 anos e 8 meses? Não, porque ele leu. Muito tipo assim, difícil, gente. E a escola blindou muita gente também de... Eu ia te tipo falar assim, isso, você foi blindada. Por a quê? escola blindou muito a gente. Existe também, e aí você falou do preconceito, é importante a gente falar, as mães sofrem com esse olhar do tipo, só porque o filho é superdotado. Lá. E quando eu comecei, lá, Janaína, só porque o filho é superdotado. Eu falei, ok. Ainda bem, gente, que eu falo muito isso no meu Instagram também, porque eu quero que as pessoas se libertem disso. Eu não me incomodo com o que os outros achem. De verdade. Eu não tenho nenhum apego pela opinião da pessoa que não agrega na minha vida Não, ou tá comigo ali na trincheira trabalhando comigo. Ponto. Pesado, no prato. Exatamente. Então, assim, existe, e as mães mesmo trazem pra mim, Jana, porque a gente vai falar, e elas se sentem abandonadas e precisam de uma comunidade justamente por isso. Porque ali elas podem falar. Elas podem falar, meu filho fez isso, meu filho deu esse problema, meu filho fez essa coisa, descobriu isso. Gente, ele fez tal coisa, ele escreveu assim, que nem você falar, gente, tá lendo com 2 anos e 8 meses. Não tem onde você falar, e você falar, que legal, o meu tá começando agora. Não, você fala assim, o quê? Lendo? O que você fez? Que é o que você falou. Não sei. Come o quê? É alimentação. Só pode. Então, assim... Qual foi a atividade que botou? Porque a pessoa acha logo que é uma O atividade o que você coloca pra ele assistir, Isso. pra ele fazer, pra Qual poder... atividade? Porque acha que isso exatamente porque Exatamente acha isso. que a gente fabrica. Eu falo isso. Gente, sou fabricante então, porque eu tenho 2 em casa. Entendeu? Não é isso, não é fabricar. Entendeu? Mas existe esse movimento, infelizmente, e as mães se sentem desamparadas. Então, o que eu comecei a fazer de trabalho foi exatamente esse acolhimento, de virar e falar, pode falar, reclama comigo. Fala pra mim o que Vai é. eu sinto, já Qual é a senti o que eu tô sentindo aí. dificuldade? Qual é a tua dificuldade? O que você tá sentindo? Pode falar aqui. Eu ainda brinco com elas, que eu falo na comunidade. Pode reclamar da cunhada, da sogra, da avó. Ninguém vai tirar a informação daqui. Elas morrem de rir. É o segredo nosso. É nosso, É um vai ficar aqui. confessionário nosso. E elas se sentem confortáveis, porque não pode falar com ninguém quando comenta com alguém na escola, por exemplo. Eu lembro que quando o Otto estava na alfabetização, a primeira prova, achei até meio absurdo, mas tudo bem, né? Na época, era um texto, tinha que ler, interpretar, e não sei o quê, nananã. E as mães ficaram empolvorosas. Nossa, mas um texto. Leito. Eu quieta. O garoto tirou 10, eu vou falar nada, gente. Vou ficar quieta, porque senão vai... Sabe aquela... Aí você começa a fazer isso, esse movimento de ficar... Você começa a se encolher. Você começa a se encolher. Você fica quieto. Por isso que as mães começam a procurar alguém que se identifique. Porque, tipo, eu preciso falar sobre isso com alguém. Entende? E é bacana esse movimento de comunidade. Eu acho lindo, eu acho importante. Porque a gente se sente um pouco sozinha, de não poder falar com as pessoas acharem a gente snob, metida, porque a criança tem isso ou aquilo. Muita sorte, assim, graças a Deus, muita sorte. Né? Deu. De da escola escutar, e de tudo, ele é Que muito delícia atento, isso. assim, muito atento a ele. Poxa, a escola acompanhou e acompanha ele direto, de falar assim, Luciana, precisa de alguma coisa? Delícia. É direto. Então, tipo assim, tudo se eu quiser falar, eu tenho a escola isso! pra falar. Você entendeu que as pessoas não têm esse lugar? Eu tenho. Não tem. Isso acho que sou e muito. Não, e é lindo demais ter a escola para fazer isso. Que bacana, sabe? Porque é realmente difícil de achar. E as mães estão desamparadas nesse sentido. Não só de escola, mas de orientação. Como lidar, né? O que fazer? Por exemplo, chega muita mãe no Instagram... eu desconfio. Li seu Instagram, eu desconfio do meu filho. O que eu faço? Então, vai buscar uma avaliação. Mas eu não sei nada. Então, se você quer informação, eu tenho um curso para isso. E aí eu oriento. Porque aí eu fui fazendo os cursos para os passos, para poder elas não ficarem perdidas. Porque não sabe nada. Eu falei, e eu fiz o curso, mas por quê, né? Porque quando eu fiz isso. Eu fui no Google, catei uma pessoa, fiz uma avaliação muito genérica, gasta dinheiro, porque não é barato. Não.
E aí você gasta de novo depois, porque você tem que reavaliar. Porque eu tive que reavaliar, porque eu não avaliei direito. Então, quando eu passei por isso, eu falei, cara, eu não quero que ninguém passe por isso. Então, o que eu puder fazer para orientar, para ajudar, eu farei. Só que o Instagram, você vai falando, as informações vão ficando para baixo. Daqui a pouco a pessoa pergunta de novo. Eu falei, gente, tá tudo num lugar só, no curso aqui, ó. Custa tanto, vai lá, lê tudo, estuda tudo. Aí elas voltam. Janaína, se eu não tivesse feito, eu não saberia nem o que procurar. É muito bacana. E eu fico feliz, porque, caraca, ajudei, sabe? De alguma maneira. Ajudei, é isso que eu quero. É porque não é fácil. Não, Realmente não é fácil. você entende? Qualquer mão que você tenha pra segurar, pra pessoa te orientar, você fica... Que nem você com a escola. Putz, ainda bem. Imagina se você não tem escola. Não, e assim, pra mim, e mesmo a escola blindando a gente, ainda chegava a pessoa de falar assim, a gente teve muito isso, né? De falar assim, não, mas o meu sabe ler. Eu vou falar também com o fulano pra ver se não adianta ele. Aí eu sempre falei, e foi muito engraçado que logo depois que ele mudou de turma, né? As perguntas enxurraram, né? Agora o pessoal meio que acostumou. Mas as perguntas vieram de enxurrada. E aí teve uma que falou assim, mas o que você fez? Ele começando assim, o que você fez? Foi nada. Não, mas não sei o quê. Aí eu falei assim, olha... Aí o filho dela até então estava também no terceiro período. Aí eu falei pra ela assim, você tem tempo? Aí ela... Adoro. Por quê? Porque eu sou muito direta, sou muito prática. Eu também. Aí eu falei assim, você tem tempo? Ela... minha vida é muito corrida, né? Não sei o quê, muito corrida. Aí eu falei assim, não, porque assim, se prepara. Porque o primeiro ano... Você às vezes acha que é fácil, mas é dever todo dia, tá? Ele tem que entregar no dia seguinte, o dever vem hoje pra entregar amanhã. Tá? E tem prova, tá? Aí, prova todo dia, tá? Assim, um dia história, um dia português, não sei o quê. Tá bom? Então, você vai ter que adaptar a sua rotina pra vida dele. Que é isso? Ai, meu Deus, então eu vou ter que botar na professora particular. Eu falei, então. Pois é. Pois é. Falei, eu não tive nem chance de saber como seria. Não. Numa quinta-feira o garoto tava no terceiro período, numa terça-feira o garoto tava no primeiro ano. Você teve que viver. Eu fui. Eu engaparquei com ele. Se joga. Aqui, isso aí. Eu tenho que viver com ele. É a realidade do meu filho, vamos embora. Você entende? Mas, é assim, isso. Mas as pessoas, existe esse preconceito de, seu filho cara, ele tem uma superdotação, mas ele não é bom em tudo. Não. E eu falo pra todo mundo isso, as pessoas riem pra caramba, que eu botei ele agora no futsal. Porque ele é muito ruim no futsal. Ah, meu filho também era, gente. Eu botei ele no futsal. Ele fez 2 anos, tá Mas sabe muito por que eu ruim. botei ele no futsal? Pra ele ver. Não sei se a psicopedagoga vai entender a minha psicologia. Reversa. Mas eu botei ele no futsal porque ele é muito ruim. Pra quê que eu botei ele no futsal? Porque ele é muito ruim. Porque o meu medo é ele crescer um adulto petulante. Se achando. Se achando. Porque, não, eu sei ler. Eu já sei escrever. Não, é. Eu sei melhor do que o outro. No futsal, como ele é muito ruim, ele entende que tem gente melhor do que ele. E ele tem que aprender. Exatamente. Isso, então, excelente. Assim, ele fala, às vezes ele a mãe do futsal, eu falei, viu? Como é que ele é menino, é bom? Meu filho, cada um tem uma alta habilidade em alguma coisa. Exatamente. Todo mundo tem. Um aprende a desenhar. Isso. Eu sou muito ruim de desenho. Mas tem alguém muito. que nunca fez curso e desenha bem pra caramba. Minha filha. Eu pra fazer uma concordância, gente, pra sou desenhar. muito ruim. Com um texto. Minhas professoras de português ali, você que me desculpa você ver isso aí. Mas tem a Ania aqui maravilhosa. Ai, que é uma outra habilidade. Cada um tem a sua habilidade. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas botam o superdotado num patamar que não existe. E eu tô mostrando pro meu filho... Existe no inconsciente coletivo. Mas eu tô mostrando pro meu filho que não. Não, exatamente. Então, no futsal, ele tem que saber que ele é ruim e que tem um amiguinho que chuta melhor que ele. E que ele vai ter que se esforçar pra ser fazer. bom parecido. Exatamente. É isso aí. Se ele quiser, é o que eu falo pra ele, cara, faça bem feito. O que É você for fazer na sua vida, Nossa. você faça bem feito. Não quer fazer? Tá tudo bem. Eu falo isso pros meus filhos. Você vai tudo fazer, bem. escolheu fazer, vai fazer da melhor maneira que você puder fazer. Exatamente. Exatamente. Não é você, quero fazer agora, não quero mais. Não. Exato. Não é assim. Você Exato. tem Tem que experimentar. Ó, 6 meses pelo menos, meio ano aí tentando isso aí, um Chegou ano. no futsal, sem saber chutar, e tá melhorando, e agora tá num personalzinho de futsal que ele adora ir, até porque tava gordinho, botei pra emagrecer, então tá adorando. E minha filha, pede pra ir pro futsal. O dia Ai, do que futsal, maravilha, viu? Já Tá se bem. arruma, espera. Ele entende que, antigamente ele não gostava de fila, agora ele entende que no futsal ele não é o primeiro. Hoje ele pode ser, mas na outra hora ele é o último. É e isso na outra aí. hora ele é do meio. A vivência. E tá bom. Não é isso? E tá bom. Por quê? Porque na vivência é que ele vai aprender a se adaptar, Não se é? regular. Exatamente. Ele tem que... Eu falo muito isso, mãe. Para a criança saber lidar com a emoção, ela precisa vivenciar a emoção.
Então, se você criar ela dentro de uma bolha, falando, não, tadinho, não sei o quê, nananana, aparando a aresta pra ele, que horas que ele vai aprender? Mas eu acho que isso é pra qualquer criança. Aí daqui a pouco... só pra qualquer pra criança. qualquer criação. Pra qualquer criança. Isso aí. Porque a mãe tem aquela coisa de super proteger. Isso é mãe, pai, que eu digo, né, gente? Não vou botar a pessoa na mãe, né, pelo amor de Deus. A família. A família. Sim. A gente tem uma preocupação. Só que se a gente fica sempre aparando a aresta pra criança, resolvendo problema pra ela, ela vai aprender a resolver conflito que horas? Nunca. Entendeu? Tem que aprender, tem que vivenciar. Isso é vivenciando, não tem jeito. E é isso mesmo, é se sentindo, não sei fazer. Ué, vai lá e aprende. Não quer? Beleza. Tudo bem. Você não é bom em tudo. Não, entendeu? não Porque é mesmo. A pessoa quer botar o superdotado como, ele sabe tudo. Não, ele é bom no cognitivo. E No é meu um caso, mito. do meu, ele é um Em algumas superdotado na áreas. relação do cognitivo. É. Né? Na lógica, Isso. na linguística. Maneiro. Mas coordenação... Motora, psicomotricidade, Pois é. Mas na coordenação Aqui, ó. não o é meu- legal. Deixa eu te falar. O meu não sabe usar tesoura até hoje. Não, sabe. Não, o meu não sabe. Mas E tem uma assim- dificuldade, você não faz ideia. E a gente coloca pra treinar e bota na escola, passou por esse Não, processo. Mas tem outro que Mas vai pegar ele as tem tesouras. essa dificuldade aqui, num grau elevado. A Jane morre de rir. Gente, o Otto. Eu falei, não, ele mastiga o papel com a tesoura, qualquer coisa, mas ele não. E tem a dificuldade. Ele também entrou no futsal, ficou 2 anos. E ele era ruim. O Gustavo falava assim, gente, ele é ruim igual a mim em futebol. Eu falei, isso, e tá tudo bem. No final, no segundo ano, tava já como zagueiro, defendendo pra caramba. Eu falei, que bonitinho. Aí não quis mais jogar depois, porque mudou de escola. Ele Não, falou, tá bom. mamãe, aí eu não vou mais pra lá, porque eu vou ter que ir pra Tudo lá, bem, pra outro mas ele bairro. descobriu. Mas ficou 2 anos. Ele descobriu que não era Penando bom ali, em ó. tudo. Exatamente. É isso que eu quero mostrar pra ele, entendeu? Tá certíssimo, não tá errado não. Pra ele não ser o adulto... É petulante que fala, né? Mas Soberbo, porque soberbo, é soberbo. preocupante, a gente se preocupa mesmo, porque acha que não pode, gente, não é. É uma condição. Isso aí. É uma condição que tem as dificuldades, que tem Tem altos e problema. baixos, tem tudo. normal, É. tudo normal. Só é uma coisa que é pouco falada. Isso. É E as pouco pessoas trazida. criam uma Criam. idolatria que é... Não tem. Você não vai ter preocupação nenhuma com seu filho na escola. Quem disse, minha filha? O quê? Que eu vou naquela coordenação? Vira e mexe, eu tô lá pra perguntar como é que tá. E que vai? E fala o quê? E faz isso. E o tem colégio- reclamação, gente, também da e o criança. colégio comigo, o tempo inteiro comigo, É. com meu marido. E faz isso, e fez aquilo. Então, assim, as pessoas acham que você nunca vai ter problema com seu filho. Gente, não é isso não. Ele só é mais esperto. Em alguma área. Mas não na vida toda. E é esse o trabalho que a gente tem que fazer de desmistificar, porque até pelos nossos filhos mesmo, né? Porque não é uma criança normal. E eu lembro que agora eu fui, né? A Jane ainda conversei com ela, que ela falou: mudou de escola, Jane. Aí, Jane, como é que você fez? Eu falei, eu cheguei na escola, a escola chamou pra reunião, né? Porque sabia da condição, estão na internet. Aí ela falou, Jana, que a gente queria saber do Otto e tal. Eu falei assim, o Otto é um adolescente, normal, que tá ansioso De pra quantos mudar anos de hoje? escola, tá com 14. Aham. Eu falei pra escola, como é que é o Otto? Eu falei, o Otto é um adolescente normal, com Como é que é uma 14 criança anos de 14 idade, anos? cheia de ansiedade pra entrar na escola nova, feliz da vida porque tá mudando, porque ele gosta de um desafio, que tem uma facilidade com linguística. Ponto. É isso. Esse é o meu filho. Aí ela, ok, a facilidade dele é linguística, a gente trabalha um pouquinho aqui. É isso, gente, ele é uma criança normal. É isso aí. E eu quero que isso seja levado para as outras pessoas. Não tem nenhum tipo de excepcionalidade. É isso aí. Não tem. Ele tem uma facilidade numa coisa ou duas E a específicas. outra? O resto ele tem dificuldade. Como Não qualquer é, criança. não é uma criança que é lógica, no caso do seu filho, matemática. Ele tem facilidade para linguística, ele gosta de apresentar, de falar. É, eu Ele também. gosta de escrever, de ler. É um leitor voraz. Lê muito, muito, muito. Lê. Eu lembro que ele tinha 8 anos, ou 8 ou 9. Leu Harry Potter, aquele mais grossão de 600. Ele lê em 2 dias. Ele lê, ele gosta. Os livros são tudo pelo chão. Tem que comprar mais estante agora pro quarto. Trago aqui na livraria. Mamãe, vamos... A livraria é o evento do mês. Todo mês tem que Aqui, vir. não? Vamos na livraria que a gente vai Livraria comprar um da livro. escola dele. Da Larissa, né? Então, Larissa. É do 100? Legal. Eu não dei o nome à pessoa, né? Você viu? Foram eles. Legal. Então, eles amam a Big. Amam. Legal. E aí é o evento do mês, vamos, porque aí faz um lanche, compra um livro, escolhe o livro, for ler. Parecem uns adultos, né? Os dois. Escolhendo livro. As meninas até conhecem eles. Todo mês a gente tá ali. Então, assim, e eu quis fazer esse movimento de levar na livraria. Podia comprar na Amazon, sei lá, internet. Podia. Mas é diferente. É outra Mas eu vez. quero que sinta o cheiro do livro. Eu quero que sinta o prazer de escolher, de folhear. Eu queria que tivesse essa experiência. Então, desde pequenininho, porque a gente morava lá em Niterói, depois a gente começou a muito ir para lá todo mês, até por conta da avaliação, atendimento, eu levava, vamos lá na livraria, e criei esse hábito. Então, está internalizado neles, eles gostam.
Só que é isso, não tem nada de excepcional. São crianças normais, sabe? Só querem ser acolhidas, aceitas como qualquer criança. Amadas, enxergadas, É isso. respeitadas. É isso. É só isso, né? E a gente também, enquanto mãe. Não é? Jana, adorei te Ai, conhecer. eu Muito falo a beça. obrigada. Onde que o pessoal te acha? Qual o Instagram? Ai, Como é meu que Deus. funciona? Meu Instagram é Jana Figueiredos. Jana Figueiredo S. Tá. Né? Eu tô lá no Instagram todo dia, eu tenho cursos, eu faço consultoria, tanto para mães quanto para escolas, Legal. palestras, para trazer essa conscientização. Porque o que eu quero, né, é trazer clareza, conscientização, porque ainda é um assunto pouco falado e muito mito que Muito existe. mesmo, muito. A gente precisa desconstruir, desmistificar, trazer clareza, até para uma mãe ouvir de repente e falar: gente, meu filho tem essas características. Peraí, deixa eu. Porque às vezes não está ajudando uma criança, não está orientando. A Ou tá mãe dando um mesmo. diagnóstico que não é. Que Tá não dando- é. Às vezes você tá tratando a criança até com remédio. Mas, uma coisa que não e eu ainda não contei. Eu ainda ia falar naquela hora, eu Ah. falei que a criança do TDAH era isso. A mãe reavaliou, a criança tinha sobreexcitabilidade. Aí a psicóloga falou: olha, para o remédio, porque isso Não está tem fazendo nada a mal ver. para ela. Ela não tem TDAH. E aí parou o remédio, a criança é outra. Inclusive entrou numa instituição, depois fez uma prova super renomada. Pois é. Porque a criança aflorou, e sabe? Tem muita criança Tava assim. sufocando a criança. Tem muita criança assim. Eu fico Que preocupada. bota, você dá um diagnóstico, às vezes, de autismo. Diferente do que é. E E dá aí- remédio, dá uma outra... Eu tenho uma maneira de preocupação com levar a leve. criança. A palavra leve. Ah, é leve. Não sei. É leve por quê? Eu tenho preocupação Entendi, com essa coisa do leve. entendi. Ah, tem nomenclatura, é leve. Mas é leve por quê? Quem foi avaliou? O que ela tem mais? Não, tem HSD e leve. Não sei. Vamos reavaliar? Eu já convido para reavaliar, para levar para uma psicóloga, para uma neuropsicóloga especialista. E aí lá no Instagram, tem nos posts fixos lá um monte de Jana indicação. Figueiredo S. Jana Figueiredo S. Tô E lá te acha todo tudo dia, lá. é só me chamar. Contato, direct, Tudo, lá. direct, eu respondo todo dia, todo mundo. Sou eu que respondo Legal. pessoalmente. Tem lá, só me chamar lá, eu tô lá, eu respondo, eu faço atendimento, eu faço consultoria, eu faço palestra. Justamente para isso, era o que eu estava falando, trazer a clareza e a conscientização para as pessoas, porque precisam saber desse assunto. Precisam. Isso precisa Necessitam. ficar. Isso precisa ficar mais comum. Normal. Mais comum. Verdade. Exatamente. Jana, eu espero que você tenha gostado. Adorei. Foi muito bom Gostou? mesmo. Adorei. Eu gosto muito. Porque abre muito o leque. E expande, né? Expande, Isso. né? Cai muita barreira aí da galera que É muito bota importante. uma barreira que não existe. Isso. Então, assim, foi muito bom. Muito Adorei. obrigada mesmo. Espero Eu que você tenha adorei. gostado. Obrigada a você pelo convite, adorei. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um assunto comum, mas talvez não tido como normal. Mas é normal. Tem muita criança, muito adulto com altas habilidades, com superdotação, sem saber. Né? Também como tem muitos adultos com TDAH, como a gente já viu aqui, sem saber. Então, se viu, tem alguma das características, procure. Né? Procure a Jana, procure a Jeane Garcia, que é maravilhosa em Niterói. Mas procure, não deixe as crianças soltas por aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, já pedindo de novo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, porque isso é sempre importante para o canal. Um beijo e até a próxima.